Muito prazer, meu nome é Tamires. Se você chegou aqui agora no meu canal e não me conhece, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu quero gravar um vídeo assim muito esperado. Esse vídeo eu esperei 30 dias pra gravar, tanto é que eu tive que fazer 30 vídeos em 30 dias pra te trazer aqui uma afirmação de que o YouTube, gente, ele não é sorte. Eu não tô falando isso aqui da boca pra fora. Eu passei 30 dias produzindo conteúdos pro YouTube pra comprovar isso que eu tô trazendo pra vocês. E eu vou trazer nesse vídeo os meus resultados, os meus números e principalmente compartilhar tudo que eu aprendi dentro desse processo de 30 dias, tá? Mas antes também de entrar nesse contexto de números, resultados e tudo mais, eu preciso te contar que essa não foi a primeira vez que eu tentei levar o YouTube a sério. E por que eu tô te contando isso? Porque aqui eu compartilho com você todas as minhas experiências, aqui eu falo sobre reflexão, desenvolvimento pessoal, eu falo sobre coisas que de alguma forma possa agregar na sua vida e que eu tenho como boas práticas para minha vida também. E o YouTube, ele é hoje, eu consigo visualizar isso claramente, que hoje ele é um projeto, ele é algo que pode me levar a um lugar que eu nem imaginava chegar. Dos meus estudos eu cheguei a essa conclusão e é exatamente por isso que eu tô trazendo esse vídeo. E dentro desse contexto eu quero te contar aqui por que eu tô te falando tudo isso, tá? Então, se você tem aí o interesse, o objetivo de criar um canal, enfim, ter algum tipo de remuneração através do digital, o YouTube também é uma ferramenta incrível para isso. E eu vou trazer aqui para você todo o contexto para te provar através da minha experiência nesses 30 dias, tá bom? Bom, vamos lá. Essa não foi a minha primeira vez, como eu havia dito, tentando gravar pro YouTube, ou tentando, enfim, levar ele a sério. Na verdade, foi a minha terceira vez. Há uns 7 meses atrás, eu comecei a gravar pro YouTube e eu lembro que eu comecei a gravar vindo uma batida muito legal. Gravei 4 vídeos e parei. Aí depois, que foi o quê? Há 4 meses atrás, eu retomei. Voltei, fiz mais 4 vídeos e parei de novo. E eu poderia te dar, assim, 1000 desculpas pelo fato de eu ter parado. Que foi falta de tempo, rotina, cansaço, mas não foi isso, tá? Poucas pessoas falam, mas é desafiador você ter uma disciplina para criar. Você precisa estar muito alinhada na sua mente para você fazer isso. E uma outra sensação que eu preciso dividir aqui com vocês é que eu tinha a sensação de que eu nunca estava pronta, sabe? A sensação que eu tinha era como se eu precisasse ter um cenário perfeito, ring light, uma câmera profissional, como se eu tivesse que fazer um investimento absurdo para começar a gravar. E aí eu não sei realmente te informar se esse atraso de eu ter começado a gravar pro YouTube e não ter me sentido pronta foi ali em relação a uma questão, sei lá, de perfeccionismo, de eu querer tudo perfeito para começar, ou se do outro lado eram as desculpas que eu colocava na minha mente, porque realmente eu não me via pronta. Eu sempre via aquelas luzes por trás, né, nos vídeos das pessoas, aquela thumbnail, que é a capa muito performática, e eu entendia tudo aquilo como um obstáculo. E no final eu fui identificar, estudando mais sobre YouTube, que eu não precisava nada disso. Na verdade, eu nem gostava muito desses tipos de vídeo, assim, não é o que me representa. Eu gosto de algo mais simples, tanto é que a minha capa de thumbnail hoje, ela é a mesma capa que eu gravo aqui, que eu falo, eu posto, então realmente é humano, sabe? E eu venho reparando até no meu comportamento de consumo que são esses os tipos de vídeos que eu tenho gostado de ver. Aquelas coisas muito performáticas, enfim, eu não tenho gostado porque parece que eu tô olhando para outro lado e me deparando com um artista e não uma pessoa igual a mim. Então acaba que eu não consigo hoje ter uma conexão. E depois de tudo isso, com a mente muito mais alinhada, eu voltei diferente. Então eu voltei dessa vez muito mais focada em fazer isso aqui dar certo, em fazer o meu desenvolvimento acontecer, porque foi o que eu falei com vocês, não é simplesmente abrir um canal e falar e tudo mais. Eu acredito que a gente ganha muito quando a gente grava pro YouTube, porque a gente se desenvolve, né? Essa coisa aqui que eu tenho de gesticular, por exemplo, é uma coisa que eu preciso desenvolver. E aí, quando eu vejo dentro dos meus vídeos as oportunidades que eu tenho, é um grande ponto positivo
para que eu consiga alinhar e ajustar. Então agora eu vou ter com mais clareza, com mais foco, mais decidida a fazer isso aqui dar certo, e foi pensando nisso que eu comecei a colocar na minha cabeça que eu iria fazer 30 vídeos em um mês, que é pra pegar tração, sabe? E entender de fato como a ferramenta funciona, como eu me comporto, como é o retorno, enfim, todas essas coisas. Então, grande parte da minha renda, ela vem da internet, principalmente do Instagram, com mentorias, consultorias, vendas de serviço. Eu faço prestação de serviços para algumas empresas, e tudo isso dado ao conhecimento que eu adquiri quando eu resolvi trabalhar em casa. Eu comprei um curso, aprendi, e desde então eu faço renda através da internet. E durante muito tempo isso fez muito sentido pra mim. Eu sempre fui muito grata pela oportunidade de estar na minha casa, fazer tudo da minha casa, trabalhar com meu filho e tudo mais. Mas chegou um momento que eu comecei a ficar um pouco estranha. E aí eu vou te explicar por quê. Eu comecei a me sentir sugada, na verdade. Sabe quando uma coisa começa a drenar a sua energia? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu trabalhava muito, eu sempre fui muito perfeccionista. Eu não gosto de entregar nada dentro dos produtos e serviços que eu presto na qual não faz sentido pra mim. Então, eu comecei a entregar os meus conhecimentos e, aos poucos, eu comecei a sentir cansaço. Cansada desse atendimento, cansada de estar disponível o tempo todo. A minha semana, ela era muito corrida, então eu precisava colocar a minha agenda de vida em cima do tempo dos alunos. E aí eu tive uma conversa com meu marido, falando sobre esse cansaço mental, esse cansaço emocional que eu sentia. Ele olhou pra mim e falou, tá, mas me fala aqui, por que você parou de gravar pro YouTube? Lembra que eu falei pra você que há 7 meses atrás eu tinha gravado, parei, depois voltei há 4 meses atrás e parei. E uma coisa que ele me falou, me chamou muita atenção dentro dessa nossa conversa, que ele falou assim, nossa, se você tivesse continuado, você já estaria há 3, 4 meses, isso quando a gente conversou, né? Ele há 3, 4 meses gravando pro YouTube. E aquilo me pegou porque bateu aquela verdade no sentido de, caraca, o que eu tô fazendo com o meu tempo? E uma das frases que ele sempre falou pra mim era, o tempo ele vai passar de qualquer forma, a diferença é o que você está fazendo com ele. E aí eu fiquei muito sentida, porque eu estava há meses, praticamente 2026 inteiro, reclamando daquele modelo de trabalho. Eu tinha tudo pra mudar, tinha começado a dar os passos, mas eu voltava. E depois, ao longo do tempo, eu fui percebendo que, caramba, o YouTube, ele é a minha cara, sabe? Muito, muito mesmo. Porque aqui eu me sinto muito livre. Só pra te contextualizar e te explicar, tá? O YouTube é uma plataforma onde você se sente livre. Você se sente livre pra criar, pra explorar, pra colocar pra fora as suas ideias, livre pra ser você, pra fazer da forma como você almeja e deseja. Enfim, e talvez essa seja uma das coisas que mais me encantam aqui, porque não tem nenhum tipo de fórmula mágica, entendeu? E no Instagram, muitas vezes quando eu ia levar, por exemplo, as reflexões, que é uma coisa que eu amo fazer, virava 20, 30 stories. E você sabe que ninguém consome 30 stories de uma pessoa só, né? Porque eu queria aprofundar, eu queria trazer o contexto, explicar, desenvolver. E lá as pessoas são muito imediatistas. O nível de dopamina lá é muito tudo rápido. 3 minutos lá é muita coisa. E aqui não. Aqui eu posso sentar, conversar, desenvolver uma ideia, levar 10, 15, 20, sei lá, 1 hora, que vai ter, gente. Se você estiver interessada no conteúdo que eu tô trazendo, você vai ficar, porque você não tem pressa, você quer entender com riquezas de detalhes, tá? Então eu comecei a fazer isso lá no Instagram e eu sentia que as pessoas ficavam assim, Tamiris, eu amo suas reflexões, as pessoas que são menos aceleradas, né? Eu amo suas reflexões, eu adoro o que você fala, enfim, todas essas informações eu recebia. Algumas pessoas falando, você tinha que arrumar de fazer palestra, essas coisas. E aí eu comecei a perceber que esse modelo de trabalho que eu tinha já na minha essência, de trazer reflexão, falar das coisas que eu gosto, tinha muito as características do YouTube. E aqui no YouTube, eu não sei se você sabe, mas você consegue construir uma renda em cima daquilo que você já ama. Então, aqui hoje eu tô falando de YouTube para quem quer entender de YouTube, mas no meu canal eu falo sobre tudo que você precisa ter para desenvolver de forma pessoal, né? Desenvolvimento pessoal, para você melhorar, mudar sua cabeça, mudar crenças, chaves, coisas que fizeram muito sentido para mim. E como eu já compartilhava reflexões, eu já gerava um certo valor dentro disso lá no meu Instagram, já impactava de alguma forma vidas através dos feedbacks que eu recebia,
eu queria trazer isso pra cá porque lá eu não sou remunerada e aqui, de alguma forma, além de me desenvolver, eu consigo essa remuneração. E eu comecei a perceber que parte do meu cansaço também vinha desse ambiente. O Instagram, ele é uma das redes muito boas de se construir, mas eu percebo que ela é muito construída em cima de aparência, sabe? Muito baseado em perfeição, perfeccionismo, isso te gera uma cobrança muito forte. E a gente sabe que nem tudo que tá lá é real, é tipo um recorte, entendeu? E todo mundo parece perfeito, feliz, maravilhoso, enfim. E a realidade a gente sabe que não é. E agora, na produção de conteúdo de lá, eu percebo que as pessoas estão começando a querer mais mostrar realidade. E eu comecei a me cansar disso tudo, dessa farsa, né? Até de alguma maneira consumir. E graças a Deus hoje eu tenho o privilégio de reconhecer, por exemplo, quando eu não tô me sentindo bem mais em um lugar e simplesmente eu ter essa capacidade de mudar. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu vim pra cá, pro YouTube, fiz esse desafio comigo de 30 dias pra gravar 30 conteúdos, né? E agora eu vou te mostrar de fato os meus resultados. Eu anotei aqui no meu caderno. E eu nem sei se esse vídeo vai ter um recortezão, tá? Editado, porque pelo que eu tô vendo aqui, que eu falo pra caramba, eu falo bastante, vai ficar um pouco grande. Mas é porque de fato eu quero passar tudo, principalmente pra você que almeja criar pro YouTube. Enfim, eu vou te contar aqui com detalhes os meus resultados e o que eu pensei, enfim, tudo. Bom, vamos lá. Pra você que não sabe, hoje pra ser monetizada aqui no YouTube, você precisa de 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição, tá? Então você precisa que a pessoa assista ali 4.000 horas pra você ser monetizada. E aí, quando eu comecei a gravar esse vídeo dos 30 vídeos em 30 dias, a minha meta inicial, pelos estudos que eu fiz, tá? Era de 150 horas de exibição e 119 inscritos. Mas esses números para primeiro mês, eu peguei de um conteúdo muito hypado, que é o conteúdo de renda extra, tá? Ele não é um conteúdo de crochê, beleza, o assunto que eu falo aqui, que é autodesenvolvimento, reflexão e etc. Então eu peguei esses números de estudos que eu fiz, né? E trouxe como se fosse uma meta para que eu entendesse se eu estava caminhando pro caminho legal ou não, tá? E vamos lá. Do dia 19 ao dia 31 de maio, só pra vocês entenderem, eu comecei a gravar no dia 19 de maio, tá? Então do dia 19 de maio a 31 de maio foram 13 dias, eu anotei tudo aqui, ó. Foram 13 dias e eu já tinha feito 44 horas de exibição com 26 inscritos ganhos. Porque, deixa eu te falar, lembra que eu falei que eu ganhei há 7 meses atrás eu tinha feito um conteúdo e há 4 meses atrás eu tinha gravado também e eu parei? Eu tinha alguns seguidores, mas assim, gente, era muito, muito pouco. Então, eu ganhei, né, não vou contar desse tempo. Eu vou contar do dia 19 a 31 de maio. Aqui eu ganhei 26 inscritos em 13 dias. Do dia 1 ao dia 8 de junho, que já é esse mês, foram 8 dias de diferença, foi para 48 horas e eu ganhei mais 16 inscritos. Aí começou a ganhar atração, né? E aí, somando os primeiros 21 dias de canal, eu tive 92,6 horas de exibição e 42 inscritos. Aí aqui no YouTube, a minha meta de 30 dias eram 150 horas de exibição e 119 inscritos. E o resultado em 30 dias foram 110 horas de exibição e 106 inscritos. Então, assim, eu bati os meus 100 primeiros inscritos. Inclusive, às vezes, ocorre da mensagem deles, da notificação, vir atrasada. E aí, chegou hoje. Vou botar na tela aqui pra você ver. Então, eu bati a meta? Não, mas eu evoluí muito. Eu evoluí principalmente por não ser um nicho hypado. Como eu falo de autodesenvolvimento, poucas pessoas, assim, né, comparado com renda extra, têm interesse. Mas quando eu comparo, eu consigo perceber que eu evolui muito. Então eu ganhei, além dessa evolução, clareza do que o meu público gosta, né? E essa talvez tenha sido uma das maiores conquistas, porque quando eu entrar nos próximos 30 dias, eu vou entender exatamente tudo o que eu errei e o que eu acertei pra não repetir, e é assim que a gente vai evoluindo, entendeu? Enfim, o que eu quero trazer pra vocês aqui como a primeira
lição desse trabalho de 30 dias. É que, de fato, a consistência, ela vale muito mais do que a motivação. Nem todos os dias você vai estar interessada ali, vai ter ânimo pra gravar, mas um dia que você grava sem vontade, já te dá outras ideias, já te traz outro gás pra você dar continuidade. E mesmo nos dias desafiadores eu gravei, então nem todos os dias eu estava, né, inspirada, mas eu fui lá e fiz o que precisava ser feito. E isso aqui, pra dentro da minha análise, foi muito legal. Por quê? Porque dentro desses números, eu tenho uma previsibilidade de monetização que vai de 4 a 8 meses. Só que o YouTube, ele não cresce linear, né? Ele tem picos. Então, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, tá? A segunda coisa que eu queria falar pra vocês é que quanto mais a gente produz, mais a gente tem ideias. Além da consistência, eu acredito que essa frequência, ela gera clareza. Então, quanto mais você produz, mais você trabalha a sua criatividade, entende? É quase como se fosse uma ação que gerasse uma direção. Quando você age, você vai meio que entendendo o caminho. A terceira coisa foi que você não precisa começar perfeita. Pelo amor de Deus, não faça o que eu fiz. Eu esperei muito tempo, gente, muito tempo pra virar essa chavezinha e começar a gravar. E essa foi uma das grandes viradas, porque hoje, gravando pro YouTube, eu entendo que eu não preciso de nada daquilo que eu imaginava que eu precisava, tá? Eu sempre enxerguei o YouTube muito como uma plataforma muito séria, muito intelectual, como se eu precisasse entender de tudo, como se eu precisasse dominar muito os assuntos, sendo que eu já tinha a parte da reflexão, da comunicação, que era uma coisa que eu gosto de fazer, e eu já não estava enxergando que aquilo ali era o caminho. Então, às vezes, você tem uma habilidade, uma coisa assim, que as pessoas falam, nossa, você faz muito bem. Sabe essa coisa que a pessoa fala que você faz muito bem? Então, pega isso e vai em frente. Não grave conteúdo pelo dinheiro, porque, assim, não se sustenta, tá? Traz a sua verdade, traz aquilo que você é pra dentro do que você vai fazer, porque não adianta, o dinheiro só pelo dinheiro não sustenta. Eu costumo falar que quando a gente faz algo pelo dinheiro apenas, assim, dinheiro você consegue fazer em qualquer lugar e qualquer coisa. A diferença da consistência e da evolução tem uma palavra que a gente usa muito, que é escala, né, de resultados, é quando você ama. Ninguém vence da pessoa que ama o que faz, tá? Então aqui no YouTube eu entendi que as pessoas, elas querem criar conexão com a sua verdade, elas querem sentir que tem uma pessoa do outro lado real, né? Então, isso faz toda a diferença, você fazer o que você gosta. E a quarta coisa que eu aprendi aqui com o YouTube é que, gente, de fato não é sorte, não é sorte. Óbvio que tem gente que viraliza muito rápido, tem gente que pelos meus estudos que eu analisei, que viralizou, tipo assim, com 2, 3 vídeos, no primeiro vídeo, na primeira semana. Óbvio que tem, né? Mas eu não quero construir também nada em cima de viralização. Porque eu não quero depender de trend, né? Eu não quero ter o meu conteúdo apelativo, que é falar sobre, por exemplo, a Copa, política, dinheiro, que são assuntos muito hypados. E são assuntos que tendem ali a viralizar rápido. Então eu não quero nada apelativo, eu quero algo que se sustente a médio e longo prazo. E que é algo que eu gosto, que eu vou sentar aqui e vou fazer por prazer. Outra coisa que eu queria trazer aqui pra você é que você não se sinta pressionada com as regras do YouTube. Óbvio que existe estratégia, mas nem tudo cabe a você. Não adianta você fazer uma coisa que não tem nada a ver com você. Eu vou te falar aqui o que aconteceu comigo. Eu comecei a criar thumbnails. Eu não sei se é essa palavra exata, tá? Mas se não for, tudo bem, você finge que é. Mas é a capa do vídeo. Eu comecei a criar e deixar bem chamativo como funciona para as pessoas. Então, dessa forma, ela fica um pouco mais agressiva, mais dentro do que funciona. Mas quando eu olhava, eu falava assim, mano, isso aqui não tem nada a ver comigo, não sou eu. E eu não quero, por exemplo, construir nada que me obrigue a fazer algo aonde eu não seja eu. Não quero construir nada, assim, fora do que seja eu, sabe? Eu quero que as pessoas entendam que essa sou eu, pronto, acabou. E é exatamente por isso, por estar seguindo a minha essência, que eu acredito que hoje eu tenha conseguido essas 110 horas. Eu vou colocar o print de tudo que eu tô falando aqui pra você entender, tá? Mas essas 110 horas de exibição e ter conseguido chegar ao marco de 100 inscritos no canal em 30 dias. Porque eu quero construir isso com calma, né, dentro dos pilares que eu acredito,
que de fato é foco, disciplina e estratégia. Não é nada diferente do CLT. No CLT você tem que bater teu ponto todo dia. E o YouTube, ele meio que fica te testando pra saber se você realmente tá levando mais a sério, se você tá levando como hobby, se você não vai desistir, porque em algum momento, dentro de um livro que eu li, ele fala sobre o marco de 100 vídeos, sabe? Então, dentro desses 30 dias e 30 vídeos que eu gravei, eu vou evoluindo, pegando o que eu errei pra não errar de novo, evoluindo aonde eu encontro de oportunidades. Enfim, claro que eu quero monetizar, né, gente? Seria incrível, maravilhoso se eu monetizasse, sei lá, na minha primeira semana com, sei lá, 2 vídeos. Maravilhoso, porra, quem não quer? Mas eu tô em paz dentro desse processo porque eu entendo que tudo que eu conquistei na minha vida inteira foi sem pressa, foi estudando, me dedicando através de constância, sabe? E eu sempre entendi que antes da colheita existe o plantio. E isso, de fato, é algo que me blinda muito, sabe? Sempre me blindou e acredito que no YouTube não vai ser diferente. Então, se você tá querendo começar no YouTube, se você tá começando no YouTube no digital ou em qualquer área da tua vida, eu quero te lembrar de que as pessoas, elas olham pro resultado e chamam de sorte aquilo que você tá se dedicando e elas não estão vendo. Eu acredito que essa coisa, né, das pessoas acharem que é tudo do dia pra noite, é muito culpa da internet. As pessoas acreditam que você pode viralizar e realizar algum objetivo, que um vídeo seu vai sair da bolha e você vai conquistar não sei quantos mil seguidores. Enfim, mas eu acredito na constância mesmo, sabe? De você ter momentos bons, ruins, ter dias difíceis, desafiadores, de você bater cabeça com uma coisa e ter que aprender e se desenvolver para melhorar naquilo. Enfim, eu penso dessa forma. Então, quando eu falo, inclusive para as pessoas assim que eu tenho contato, que querem trabalhar com digital, eu sempre falo, não espere que seja tudo perfeito, mas tenha constância, porque no final dá muito certo. Não vence o melhor nunca. Você pode ser uma pessoa muito habilidosa, com muito potencial, com muitos dons, mas se ela não tem constância, ela não vai chegar lá. Nada é melhor do que a constância e o tempo, sabe? Então, se você gostou desse vídeo, eu espero que ele tenha agregado na sua vida. Não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, porque pelo menos uma vez por mês eu pretendo trazer esse tipo de conteúdo aqui. Mas se você quiser algum tipo de tema específico que eu possa trazer aqui de análise, etc., me coloca aqui nos comentários que eu gravo, tá? E eu vou documentando essa minha jornada, porque eu acredito que é isso. Você que quer começar no YouTube, por exemplo, você também pode começar documentando algo que você tem de dificuldade e trazendo ali a evolução, que é algo que eu percebo que a galera gosta muito, que é evolução, e é exatamente por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui, porque é algo novo na minha vida, é algo que eu quero fazer dar certo, é algo que eu tô comemorando cada conquista. Então, assim, gente, sabe quando a gente conquista, enfim, os 50 primeiros inscritos, os 100 primeiros inscritos? É necessário ser grata por tudo, sabe? Porque eu acredito que Deus, ele não te abençoa se você não é grata no pouco. Quando você é grata no pouco, ele faz questão de te abençoar no muito. Então, eu tô curtindo essa jornada. Eu espero que você esteja gostando. Coloca aqui seu comentário e vamos juntos comigo nessa. Beijo! Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like. Não, calma aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, tá bom? E me acompanha aí nos próximos vídeos. Vamos ver, vai que, né, eu viralize. Se eu viralizar, talvez eu volte nesse vídeo pra comentar assim, você conseguiu, querida? É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!